Sua vida seria melhor se você ganhasse dinheiro sem depender do seu trabalho? Você tem essa clareza? O que mudaria? E nós vamos bater um papo sobre isso hoje, tá joia? Antes de mais nada, para quem ainda não me conhece, sou Leonardo Facchini, planejador financeiro, trabalho com isso desde 2008, ajudo as pessoas a realizarem seus objetivos, a fazerem investimento, sem precisar necessariamente cortar despesas, economizar dinheiro, né? Eu acredito que quando a gente equaciona as nossas finanças a partir de um projeto de vida, o percurso se torna mais simples, muito mais divertido. Mas vamos lá então, vamos entrar no tema e vamos entender o que é de fato a renda passiva, né? Então, uma das coisas que eu vou mostrar para você hoje vai ser efetivamente como montar, né? Quais são os 3 passos que você pode começar a dar a partir de hoje, a partir de agora, para, se você ainda não tem uma renda passiva, começar a passar a construir essa sua renda passiva, né? Uma coisa que vale a gente entender que nem todo mundo que faz investimento está em busca de uma renda passiva. E outra coisa, a gente vai entender que ter um investimento é diferente de eu ter renda passiva. O que é efetivamente você ter uma renda passiva? Você já imaginou na possibilidade, pensa na possibilidade, isso de fato não é assim, mas imagina se nós tivéssemos uma impressora em casa e a hora que nós quiséssemos a gente apertasse um botão e ela imprimisse dinheiro. Entende? Eu tenho algo lá que gera dinheiro sem que eu precise me dedicar, sem que eu precise trabalhar para que aquilo aconteça. Isso fundamentalmente é a base, é o princípio de renda passiva. Porque às vezes a gente pode ter uma renda dos investimentos, de um patrimônio, mas que exige ou que a gente precisa se dedicar um pouquinho para aquilo. Então, fica ligado que o desafio é como é que eu vou criar uma máquina, se a gente puder fazer uma simbologia, a renda passiva é eu ter uma máquina que gera dinheiro todos os meses para que eu possa usufruir, para que eu possa gastar, para que eu possa curtir e aproveitar a vida. E aí, uma outra coisa também que é interessante, muitas das pessoas querem começar, né, muito cedo, a gente tem algumas crenças que permeiam nós aqui, como por exemplo, quem casa quer casa, né? E aí todo mundo diz, puxa, mas a casa própria é um patrimônio. De fato é um patrimônio, mas nós também vamos entender, né, a diferença de um patrimônio ativo para um patrimônio passivo, e às vezes a aquisição de um patrimônio num momento errado pode sim atrapalhar, tornar mais lento o processo do seu planejamento, o processo da sua liberdade, da sua independência financeira. Por quê? Porque houve decisões que não foram tão assertivas do ponto de vista de geração e crescimento da sua renda, do seu patrimônio. Tá joia? E outra coisa que vale dizer, ressaltar aqui com vocês também, vale entender que fazer investimento não necessariamente é você ter uma renda passiva. Volto a dizer, tem muita gente que faz investimento e não quer renda. Ele quer simplesmente multiplicar o dinheiro. Você quer colocar lá o investimento, quer comprar algo e quer ver se multiplicar. Simples assim. Tem alguma coisa de errado nisso? De jeito nenhum. Mas deixar claro que hoje nós vamos discutir aqui sobre a renda passiva. Tá joia? Então isso pode contribuir, mas se a sua expectativa é relacionada a investimento, a aumento de patrimônio, são estratégias diferentes e não é o assunto que eu vou abordar aqui hoje no nosso papo. Então, de repente, não vai fazer sentido isso para você. Vamos lá, vamos tentar entender essa questão. O primeiro ponto que eu quero esclarecer, tentar te ajudar a ter clareza, é de que investimento é diferente de você criar uma estratégia para renda passiva. Puxa, Léo, mas como assim? Eu sempre ouvi dizer que se investe para ter uma renda passiva ou se investe para ter uma tranquilidade financeira. Via de regra, sim, mas como eu disse, existem inúmeras estratégias da joia e eu consigo entender hoje que para quem vai iniciar o seu planejamento de vida e financeiro, enfim, a renda passiva eu entendo que é o alicerce, é como se fosse um estágio inicial, eu preciso consolidar um alicerce e a renda passiva ela vai te ajudar e potencializar os seus investimentos. Mas, volto a dizer, a renda passiva por si só não é um investimento. E é isso que nós vamos tentar ter clareza de entender
E pode ser que a hora que você entenda isso, vai ficar claro para você em relação à criação da sua renda passiva e principalmente a diferenciação entre investimentos. Tá joia? E vamos lá então, porque quando a gente pensa em investimento, como eu disse, nós estamos pensando em multiplicar esse dinheiro. A renda passiva, lembra, eu preciso ter uma máquina, eu preciso ter algo que gere dinheiro sem eu necessariamente precisar me envolver ou acontecer. E eu já te adianto, não existe mágica. Normalmente a renda passiva existe sim um trabalho árduo inicialmente, mas é um trabalho às vezes por um tempo finito, e aí você passa a ter uma renda por tempo infinito, por tempo indeterminado. Percebe? Não existe mágica também. E aí eu quero contar para você um pouquinho da minha experiência na construção da minha renda passiva, de alguns pontos ao longo da minha vida. E o primeiro deles vai exatamente para quem está me assistindo no YouTube. Lá atrás, quando eu criei o meu canal do YouTube, a minha pretensão era dividir o que eu acreditava para complementar o trabalho de planejamento financeiro pessoal e familiar que eu faço nos meus atendimentos individuais, nas minhas consultorias individuais. Então foi uma maneira de eu agregar ou de eu ajudar com valor para os clientes que eu já atendia. E até aí você pode estar pensando, tranquilo. Porém, depois de um tempo eu fui descobrir e eu entendi que quem produz conteúdo no YouTube, quando você assiste um conteúdo lá no YouTube, não tem aquelas propagandas, se você não tem assinatura do YouTube, não é um YouTube Premium, sempre que você vai assistir um vídeo, ou na maioria das vezes, antes de começar o vídeo tem uma propaganda, às vezes no meio do vídeo entra uma propaganda, correto? Quem publicou o vídeo, o dono do canal, recebe um percentual do que o anunciante pagou, por exemplo, para o Google para anunciar naquele anúncio. Então, pera lá, eu comecei a perceber, e aí vocês vão entender que essa foi talvez uma grande experiência que eu não esperava necessariamente, não foi com essa intenção de gerar conteúdo, com efetivamente ter renda passiva ao longo do tempo. E você pode dizer assim, mas por que renda passiva? Porque eu até me recordo, um dos vídeos que me geram receitas até hoje foi um vídeo que eu publiquei em 2014. E é engraçado porque ele é um vídeo um tanto quanto polêmico. Que eu explico, eu faço uma analogia, por que o leão é o rei da selva. É um vídeo que está batendo quase 19 mil visualizações e ele mensalmente, semanalmente, tem visualizações e gera dinheiro. Foi um vídeo que vem gerando dinheiro recorrentemente. E eu não preciso fazer mais nada, você entende isso? Eu fiz lá em 2014, gravei um vídeo, produzi um vídeo e hoje eu continuo recebendo renda dele simplesmente sem fazer nada. Você entende? Isso verdadeiramente é o que a gente chama da renda passiva. Eu tive um trabalho inicial, desenvolvi algo, mas aquilo agora está perpetuando e é um vídeo que até hoje me gera views. Então, quando a gente pensar, por exemplo, em geração de conteúdo para o YouTube, eu posso simplesmente gerar um vídeo que vai ser temporal. Puxa, eu vou falar de repente de um momento econômico, de um evento, de algo pontual. Mas às vezes é possível a gente desenvolver um vídeo que vai servir por muito tempo, ele está sempre atual, percebe? E aí hoje eu consigo ter um pouco mais desse entendimento, esse ano eu vou estar me dedicando mais efetivamente para a produção de conteúdo, e alguns desses conteúdos sim, eu não vou negar que eu vou ter uma estratégia de, puxa, como é que eu posso perpetuar esse conhecimento, perpetuar isso que eu acredito, que pode ajudar e inspirar outras pessoas, e, consequentemente, gerar renda para mim ao longo dos anos. Não necessariamente 1, 2, 3 meses, entende isso? E uma outra grande virada de chave na minha cabeça, acho que aí explica um pouco dessa minha mudança e de por que eu entendo que o investimento e renda passiva são coisas diferentes. Quando em 2012 eu viro a chave, eu trabalhava no mercado financeiro, trabalhei em corretoras, fui agente autônomo de investimento de 2008 até 2012, e em 2012 vira-se uma chave, eu deixo o mercado financeiro, é uma mudança que eu tenho profissional, e eu abro e fundo a você finanças pessoais. Aí eu digo que não é mais porque eu não vendo mais produtos financeiros, que eu não posso ajudar, orientar e educar as pessoas para comprar os melhores investimentos. E um dos pontos que me fez essa mudança foi justamente que até 2012, 100%
do investimento que eu tinha, do patrimônio que eu tinha, estava alocado em ações, em investimentos de renda variável, com o intuito grande, na maior parte, de multiplicação. E aí em 2012 eu percebo e eu começo a entender um pouco mais a fundo o conceito da renda passiva, de eu construir algo que gere receita para mim todos os meses, sem eu necessariamente precisar me envolver, tá joia? E aí que vem o grande insight. Eu começo a entender, e aí eu chego à conclusão, isso faz sentido para mim, que o dinheiro fruto do meu trabalho não precisa correr risco, mas eu coloco ele numa base sólida, fundamentalmente pensando em renda. Então eu não estou investindo. Você pode acompanhar, para quem já me acompanha, na série dos investimentos que tem no meu canal do YouTube. Lá é um pouco da base. E essa base que eu estou fazendo, o grande intuito não é necessariamente a multiplicação. Eu estou em busca de fazer a base, a consolidação da minha renda passiva. E você já percebe lá na série que a renda que eu tenho, que ainda é pequena, eu estou revertendo para renda variável. Só que a renda variável eu estou focando em tipos de investimento, em estratégias de investimento que me garantem uma renda mensal. Você entende isso? Então, é um outro ponto que eu tive na minha vida de entender. E aí, enquanto eu não tivesse e não consolidar muito bem a minha base de renda passiva, não justifica eu querer fazer investimentos sofisticados, eu querer sofisticar as minhas estratégias de investimento. Entende isso? Faz sentido? Se você que está me assistindo é cliente, por exemplo, ou membro da Você Academy, você consegue entender lá dentro que a gente consegue depois aprimorar. Como fazer um financiamento na compra de ações, como a gente tem estratégias, mas eu só vou pensar nessas estratégias depois que eu consolidei a base e o alicerce dos meus investimentos. Você me ouve falando muito isso na série dos investimentos e nos demais vídeos. Só que agora você está entendendo que além da base dos investimentos, essa solidez, ela precisa ser também consolidada uma base de renda passiva. E o que é a renda passiva? É o dinheiro que eu coloco lá e vai me gerar dinheiro todos os meses por um tempo indeterminado ou, algumas das vezes, por um tempo determinado. 5 anos, 10 anos, mas vai me gerar uma renda passiva além do capital principal que eu coloquei. Faz sentido? Fica mais palpável para você entender quando a gente fala de renda passiva? E eu vou além. Eu quero que você pense no seguinte exemplo, que acho que fica, esse para mim talvez é o mais clássico hoje, é o mais acessível para muita gente, só que a gente desacredita que temos a capacidade de tal, mas escrever um livro. Normalmente escrever um livro, você se dedica para a escritura, para escrever, para publicar o seu livro, às vezes um semestre, 6 meses, até um ano você fica escrevendo, às vezes mais, dependendo do livro. Mas ok, uma vez que esse livro está publicado, e dependendo do assunto, dependendo a atratividade que ele tem, ele passa a ser vendido, teoricamente, para o resto da vida. Então a gente começa a perceber que tem muitos escritores que se dedicaram, às vezes, um período, escreveram uma obra, e aquilo passa a ser, aquele livro passa a ser vendido toda semana, todos os dias praticamente, nas livrarias, seja, hoje está muitos livros digitais, né? Então, puxa, você consegue criar, é mais fácil, digamos assim, você publicar um livro hoje, porque você não necessariamente precisa efetivamente encaderná-lo, ter um livro físico, mas você pode escrever um livro. Você entende que a hora que você acabou de escrever um livro, você escreveu um livro e ele passa a ser vendido, aquilo começa a te gerar uma renda passiva, sem que você precise se envolver ou trabalhar mais com aquilo. Mas sim, houve um período inicial em que sim, houve muita dedicação, tá joia? Para aquilo. Aí, faz sentido isso para você? Porque tem muitas pessoas que pensam o seguinte, né? Léo, mas como é que eu vou criar uma renda passiva se eu não tenho dinheiro? Porque está associado ainda a renda passiva com investimento. E eu digo, você tem muitos casos que você não precisa investir dinheiro, mas você vai precisar investir o seu tempo para iniciar.
escrever um livro, por exemplo. Você, de repente, começar a gravar conteúdo, criar um canal do YouTube, é um outro exemplo. Ou, às vezes, você começar a vender o seu tempo. Nós vamos falar mais sobre isso para frente. Mas você entende, então, porque para investimento propriamente dito, eu preciso de dinheiro. Mas para a criação de renda passiva, na maioria das vezes, o start ele é muito mais vantajoso quando o investimento que eu tenho que fazer não é financeiro, é de tempo para a criação de algo que comece a me retornar dinheiro e aí eu ligo uma engrenagem, uma bola de neve nesse processo. Faz sentido isso? Tá claro, então, a crença de que, sem dinheiro, como é que eu vou criar uma renda passiva? Renda passiva não está associada a dinheiro. Se confunde muito quando as pessoas olham para a renda passiva através dos investimentos financeiros. E a maioria das estratégias não busca a renda passiva, busca, na grande maioria das vezes, a multiplicação do patrimônio. Percebe? Simples assim. E aí eu volto para você que ainda não me acompanha, eu te convido para ir no canal do YouTube. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve no canal. Por quê? Porque tem a série. Então essa semana vai sair um vídeo novo, eu explicando a análise com relatórios de tudo que nós, de repente, como é que foi o ano de 2020. E aí a gente começa a ter um pouco mais de clareza. Porque lá eu estou fundamentalmente criando a base dos investimentos e também a base da renda passiva. Mas vamos lá. A maneira errada de se criar renda passiva, então, você tem ideia? Porque eu estou batendo muito nessa tecla, porque talvez esse foi o grande diferencial na minha vida. Quando eu comecei a entender a diferença de renda passiva, de uma estratégia de renda passiva para uma estratégia de investimento. E a maneira errada de você pensar em renda passiva é você confundir com investimentos. E eu estou investindo em títulos públicos, eu estou investindo em ações, em fundos imobiliários. Mas a pergunta é, qual é o objetivo? Qual que é a estratégia que está por detrás? O objetivo é obter renda passiva, crescimento de patrimônio, sua liberdade e independência financeira. O que é efetivamente? Como que está a estratégia do seu investimento? Isso diz muito. E eu digo que a maior parte ou o maior erro é nós começarmos a pensar em renda passiva como fazer investimentos. São coisas completamente diferentes. Vamos imaginar o seguinte. Puxa, eu tenho lá renda passiva. Você pode estar assim, mas por que eu vou querer ter uma renda passiva? Não sei se... Porque às vezes não é claro, né? Qual que é... Dá muito trabalho. Puxa, às vezes, escrever um livro dá trabalho, o canal do YouTube dá trabalho. Eu estou indo para maneiras que fica claro de você entender o que é renda passiva. Existe renda passiva também dentro do mundo dos investimentos, nós vamos falar um pouquinho. E lembra, eu vou te dar 3 passos para você efetivamente começar a gerar a sua renda passiva, ou começar a dar os primeiros passos. Mas como eu gosto de dizer, você conhece alguma coisa que dá resultado que não dá trabalho? Eu não conheço. Então esse é mais um ponto para a gente refletir. Eu falo que muitas das pessoas querem colher. Pouquíssimas pessoas estão dispostas a pagar o preço de aprender a plantar e efetivamente plantar. Então, só entenda, tenha clareza sobre isso, tá bom? E aí o primeiro que eu digo, se você tem dúvida de se vale a pena ter uma renda passiva, construir uma renda passiva, eu posso te dizer o seguinte, nós passamos por um momento, estamos passando ainda, né, efetivamente, essa segunda-feira aqui a minha cidade voltou, estou em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, nós voltamos para a fase laranja, enfim. E a renda passiva ajuda a enfrentar as crises com mais tranquilidade, de uma forma mais simples ou de uma forma mais leve, não tão tensa quando a questão é financeira, principalmente às vezes quando você está lá na ansiedade ou na preocupação de, puxa, posso ser demitido, não posso, o que vai acontecer? Então você de repente ter já uma renda passiva pode te ajudar muito num futuro a enfrentar e passar por outras crises, tá joia? Outra coisa, se você parar para pensar, a renda passiva, né, acoplada ao planejamento de vida e financeira, toda uma inteligência, uma estratégia, ele vai te proporcionar ter mais tempo.
a gente deixa de ser escravo do dinheiro para vender o nosso tempo para efetivamente ganhar dinheiro, mas eu passo a ter mais condições de, opa, mais tempo. Deixa eu administrar, deixa eu fazer melhor o meu tempo. E, consequentemente, o terceiro motivo, que está muito correlacionado a esse, ele te dá liberdade de escolha. Então, puxa, a partir do momento que eu começo a ter uma renda passiva, aquilo me ajuda a enfrentar desafios, a enfrentar crises, a enfrentar momentos desafiadores com mais tranquilidade. Automaticamente eu começo a ter mais tempo, porque eu não preciso mais efetivamente virar escravo de hora extra, de plantões, eu não sei exatamente o que você faz, mas entenda que basicamente você vende tempo da sua vida para o mercado de trabalho e esse te remunera. E a partir do momento que eu passo a ter uma renda passiva, eu posso diminuir o tempo que eu vendo para o mercado de trabalho ou, consequentemente, também ousar a cobrar mais caro por essa hora que eu estarei vendendo, que eu estou vendendo. Percebe? Tudo isso envolve liberdade de escolha. O que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Então isso eu digo que dá um empoderamento para nós, porque a gente passa a poder decidir com mais clareza o que realmente faz sentido para a nossa vida, você entende? Então, se esses três motivos não te animam para construir a sua renda passiva, não sei mais. Para mim é muito motivador entender que eu passo pelos momentos difíceis com mais tranquilidade, eu tenho mais tempo para curtir a vida e, consequentemente, tenho liberdade de escolha, porque eu não tenho mais a preocupação com o dinheiro, ou preocupação em ganhar o dinheiro simplesmente para pagar as contas. Faz sentido isso para você? Você consegue entender isso? E aí que vem o ponto. Então, o que a gente pode de fato implementar para nós criarmos a nossa renda passiva? Então, vou ser chato aqui de novo, a ideia é justamente eu frisar para você o primeiro ponto. Renda passiva é diferente de investimento, de uma estratégia de investimento. Confundir a criação de renda passiva com eu criar uma estratégia de investimento pode ser um primeiro erro e pode te atrapalhar. Outra questão que vale a gente dizer, né? A criação de renda passiva, tá joia? Está associado de alguma maneira a eu criar um patrimônio, eu criar algo para mim, tá joia? Só que eu quero trazer para você justamente a questão da criação de patrimônio. Porque lembra, eu comecei lá dizendo que nós temos algumas crenças como quem casa quer casa. Não, se não for para ter casa, eu nem caso. Não estou aqui para julgar o que é certo ou o que é errado, mas a gente vai entender agora o conceito de patrimônio ativo e patrimônio passivo. E aí eu entendo, eu percebo, eu vejo que o erro das pessoas, às vezes no início de vida, no início de uma estratégia financeira, até começam a adquirir patrimônio, que é muito inteligente, só que aí tem um detalhe, começam a adquirir um patrimônio passivo. O que é um patrimônio passivo? Então, é um patrimônio que não gera dinheiro, pelo contrário, ele gera despesas para você. Como assim, Léo? Vou te dar um exemplo. Você vai comprar a sua casa própria. Uma casa, por exemplo, que tem o valor de 500 mil, ela vai ter custos proporcional. Por exemplo, o IPTU. De repente, ela vai ter uma metragem que ela vai te exigir mais consumo de energia elétrica, consumo de água. Você percebe? E se eu comparar com uma casa, por exemplo, de 1,5 milhão, você consegue entender que ela vai te custar mais. Ela vai tirar ainda mais dinheiro do seu bolso com o pagamento do IPTU, provavelmente a conta de energia, provavelmente água, funcionários, toda essa parte. Então, eu percebo as pessoas assim, nossa, Léo, mas eu tô aqui comprando a minha casa. Eu estou construindo um patrimônio, você está. Mas a pergunta que eu te digo é, esse patrimônio que você está construindo, coloca dinheiro no seu bolso ou ele tira dinheiro do seu bolso? Porque eu acredito que, sem dúvida nenhuma, um dos primeiros alvos que nós temos que ter com o planejamento de vida e financeiro é a casa própria. Eu defendo isso ferozmente. Só que o ponto é, vamos criar uma estratégia para melhor aquisição dessa casa própria, sendo que ela custe
o valor justo dentro do seu orçamento e ela não comprometa todo o restante do desenvolvimento. Então já compartilho com vocês, apesar de dizer que casa própria é prioridade no orçamento, no planejamento de vida e financeiro, eu ainda moro de aluguel, eu ainda não tenho a casa própria. Justamente porque eu entendo que a casa própria é um patrimônio passivo. E aí eu estou preparando, estruturando tudo isso para receber esse patrimônio passivo. Não tem nada de errado nisso. Mas além da questão só, se a gente olhar só o financeiro, não é só isso. Existe uma questão de tempo de vida. Então, por exemplo, eu tô com a Marla, já vai fazer 14 anos de casado agora, dia 20 de janeiro. Nesses 14 anos, nós já passamos por 4 residências. Então, nós estamos aqui numa casa nova faz 4 meses. E isso me dá a liberdade de experienciar, de viver. Puxa, como é que é? Hoje eu tenho um escritório reservado no fundo da minha casa, com privacidade, com banheiro para mim. Pronto. Puxa, como é que é isso? Eu não tinha. Você percebe? Mas eu já estou. Nós temos uma estratégia para a aquisição da casa própria. Mas às vezes, se eu fosse adquirir, pagar o valor da casa que a gente mora hoje, talvez a representatividade desse patrimônio perante a minha estratégia poderia me comprometer ou me tirar outras regalias, digamos assim, você entende? Porque hoje, com a estratégia financeira que eu tenho, com boa parte da minha renda passiva, eu não me preocupo com o aluguel que eu tenho que pagar. Está dentro dessa estratégia. Isso me dá, volto a dizer, me dá a liberdade de fazer escolhas. E eu estou caminhando cada vez mais para a aquisição da casa própria. Ela está chegando, mas é desafiador. Porque para a nossa sociedade soa daquilo tipo assim, puxa, nossa, tá morando de aluguel. Não vou entrar no mérito aqui, nós vamos trazer em outros papos, é mais a gente focar na renda passiva. Então eu criei uma estratégia de renda passiva. E nós estamos falando isso para diferenciar patrimônio ativo de passivo. Então, muitas das vezes, as pessoas que estão casando ou vão casar, elas dão um salto e às vezes elas vão entrar num financiamento de 20, de 30, de 35 anos para adquirir um patrimônio. Só que esse patrimônio às vezes está comprometendo absurdamente uma estratégia financeira quando você tem clareza. Às vezes você poderia começar a sua vida vivendo melhor, digo o seguinte, do ponto de vista de casa. Então, o que eu volto a dizer, se eu fosse comprar a casa que eu moro hoje, talvez ela oneraria todo o meu orçamento. Agora, eu morar de aluguel a partir de uma estratégia que vem sendo desenvolvida há décadas, tá joia? Faz mais de uma década que eu faço planejamento, que eu tenho essa estratégia, então a gente consegue, eu e a Marla, desfrutarmos disso, você entende? Com tranquilidade. Por quê? Porque nós já temos um pouco de renda passiva que já me garante algumas coisas e eu não preciso me preocupar. Diferente, às vezes, de quem paga financiamento, que está sujeito a ser mandado embora e aí fica preocupado. Quem que está me assistindo, que provavelmente tem uma prestação de um financiamento imobiliário, por qualquer motivo ainda não tem planejamento, não tem uma reserva financeira e vive com medo de ser mandado embora e não ter dinheiro de pagar a prestação. Puxa, mas mora de casa própria. Volto a dizer, não tem o certo ou errado, mas é o que é adequado. Então quando eu olho, puxa, Léo, você mora de aluguel? Moro. Mas eu praticamente não me preocupo com o valor que eu tenho que pagar de aluguel. Eu criei uma renda passiva que paga, sem que eu precise efetivamente do dinheiro fruto do meu trabalho. Você entende isso? Então o primeiro ponto é você começar, para ter renda passiva, é começar a construir um patrimônio ativo. Patrimônio ativo gera renda passiva. Patrimônio passivo gera despesa ativa para você. Ele tira dinheiro do seu bolso. Entende isso? Então essa, sem dúvida, talvez é a grande diferença dos patrimônios. Então, às vezes, para quem está iniciando a vida, a jornada, digamos, financeira, ou quem está em busca de realmente viver uma vida que vale a pena, ter um planejamento de vida financeira, entender que o dinheiro é um potencializador e colocar ele para servir a vida, precisa ter clareza de começar a construir patrimônio ativo para geração de renda passiva. E, puxa, eu preciso fazer o alicerce dos meus investimentos e, consequentemente, o alicerce da minha renda passiva. Para depois sim construir o meu castelo, criar toda a minha estratégia de investimento, de sofisticação. Só que eu vejo as pessoas invertendo.
As pessoas às vezes são extremamente comedidas quando o assunto é ganhar dinheiro e querem ser extremamente arrojadas quando o assunto é investir dinheiro. E elas pulam etapas. Por quê? Porque às vezes elas estão aqui nos investimentos. Isso traz preocupação. Então, se você faz investimento em ações e não tem uma base muito sólida, é bem provável que você já tenha ficado algumas noites sem dormir, é bem provável que você já tenha ficado preocupado ou olhando o celular, os seus investimentos, quando você poderia estar usando esse tempo para estar com o filho, para estar brincando, para estar conversando com a sua esposa. Volto a dizer, não tem certo, não tem errado, mas eu acredito que nós temos uma vida só, né? Ou enquanto estamos aqui nessa vida, que a gente usufrua do tempo com a melhor qualidade possível, entende? O que faz sentido? Quais são as minhas prioridades? Joia? Mas vamos lá, como eu prometi, eu quero dar 3 caminhos, né? Três ações, três coisas que você pode fazer para começar a iniciar a sua renda passiva. E a primeira coisa para você começar a criar a sua renda passiva, você vai ter que definir ou decidir por 2 caminhos. Primeiro, ou você vai investir dinheiro ou você vai investir tempo, tá bom? Léo, mas eu não tenho dinheiro, talvez investir tempo. E aí, na grande maioria, podemos dizer assim, você até vai precisar investir dinheiro também. Só que eu posso investir dinheiro diretamente. Então eu vou dar um exemplo. Eu posso ir lá e começar a ter uma renda extra. Como é que você pode ter uma renda extra, por exemplo? Vou dar um exemplo aqui para você. Se você entrar no site 20pila.com.br, entra aí, digita no Google 20 pila. É um site onde você pode oferecer serviços que você faz por 20 reais. É uma infinidade. Às vezes a gente subestima a nossa capacidade de geração. E é justamente começar de pouquinho. Ou ainda, puxa, vou te dar um exemplo. Você poderia escrever um livro. E você poderia começar a receber dinheiro sem ainda ter escrito esse livro. Pô, Léo, como assim? Você pode optar pelo caminho de um financiamento coletivo. Por exemplo, em breve, muito em breve, eu vou estar lançando o meu primeiro livro. Se eu disser para você o seguinte, se eu fizer uma pré-venda para você, olha, estou escrevendo meu livro, ele vai ser publicado no dia 1º de junho e ele vai custar 50 reais. Mas se você comprar agora comigo, exatamente agora, e a gente tem N sites que fazem esses financiamentos coletivos, você vai pagar 30 reais nele e eu ainda te dou um bônus. Eu vou te dar, até o lançamento do livro, eu vou te contar todos os bastidores, você vai ter uma área de membros, eu vou dividir com todo mundo que comprar o livro na pré-venda, eu vou fazer uma live mensal contando um pouquinho o processo de escrever o livro. E aí, será que você toparia? Não sei. Pode ser que se a gente consegue agregar valor, sim. Então você percebe que, efetivamente, se eu quiser publicar um livro físico, eu preciso de dinheiro. Mas eu não necessariamente preciso ter o dinheiro. Eu posso fazer um financiamento coletivo. Então pensem o seguinte, a gente precisa sair da zona de conforto para essa geração de renda extra. Vai de cada um. Joia? E a partir do momento que você começa a ter, então, essa renda fruto de algo que você está construindo. Por exemplo, no meu caso, os vídeos do YouTube me geram uma renda mensal hoje. Os investimentos que eu tenho com a estratégia de renda passiva, puxa, eles também estão eles me geram uma renda todos os meses. E aí qual que é o desafio então? Essa renda que gera, você aplicar em investimentos com renda ou com a estratégia de renda passiva, para perpetuar a renda passiva. Bem rapidamente, existem 3 modelos de investimento. Só para você ter uma ideia, imagina que tem um investimento, isso vale para qualquer tipo de investimento, serve para as ações, serve para os títulos públicos, serve para debêntures, para CDBs. Sempre, independente do tipo do investimento, existem 3 modelos de investimento. O primeiro em que eu coloque, por exemplo, vou dar um exemplo de R$1.000, eu coloque R$1.000 e não vou falar de 10 anos, daqui 10 anos eu pegue, por exemplo, R$5.000. Pronto, eu vou colocar R$1.000, daqui 10 anos eu pego R$5.000. Percebe? É uma multiplicação. Eu tenho um segundo modelo que eu coloco R$1.000, por exemplo, daqui 10 anos vai virar 2, porém, ele vai me dar 10 pagamentos, ou todo ano ele vai me render juros de, por exemplo,
R$ 250. Então eu vou receber R$ 2.500 de juros ao longo do tempo, mais os R$ 2.000 que o dinheiro se multiplicou. Você percebe? No final das contas, eu vou ter menos dinheiro do que o primeiro modelo, só que eu recebi juros ao longo do tempo. E aí, se eu for perspicaz e inteligente, esses juros que eu reaplico, pode ser que no final eu tenha mais dinheiro do que a primeira situação. E um terceiro modelo que existe eu coloco R$ 1.000, num futuro vai voltar os mesmos R$ 1.000, praticamente 0 a 0, só que o que vai acontecer? Ao invés de ele me dar, por exemplo, rendimentos anuais de R$ 250, ele vai me dar rendimentos anuais de R$ 300. Só que você percebe que eu vou receber de rendimento R$ 3.000 ao longo dos 10 anos e os 1.000 vai continuar 1.000, ou seja, vai me dar 4 no final das contas, só que eu recebi mais juros ao longo do tempo. Então esse tipo de coisa, quando a gente está pensando em renda passiva, eu vou dar predominância para modelos 3 de investimento, modelos em que eu garanto que vai me gerar renda todos os meses e que no futuro esse dinheiro está preservado, mas ele me gera renda. E aí essa renda, o que eu vou fazer? Eu vou colocar em investimentos que me geram renda. Essa estratégia, eu não estou preocupado em multiplicar o meu dinheiro, eu estou preocupado em consolidar um montante de renda. E aí que é a terceira etapa. Você vai repetir esse processo até que você cubra o seu CMS. O que é o seu CMS? Custo mínimo de sobrevivência. Então, por exemplo, quando eu olho lá, puxa, o que é o basicão para eu viver? Puxa, eu preciso pagar o meu aluguel, eu preciso pagar a gasolina, a manutenção dos meus carros, o meu da Marla, eu preciso pagar a educação dos meus filhos, eu preciso pagar a alimentação, eu preciso pagar o lazer. Lazer também é mínimo de sobrevivência, as pessoas às vezes se confundem. Então vamos dizer que hipoteticamente o meu custo mínimo de sobrevivência esteja em R$ 10.000 por mês. Então eu vou repetir o processo da renda passiva até eu atingir 10.000 de renda passiva. Depois disso, eu entendo que você fez uma excelente base de renda passiva. Aí depois sim nós vamos começar a sofisticar os investimentos. Volto a te convidar a assistir a série de investimentos no canal do YouTube. Desde julho de 2019, eu abri uma conta na corretora e todos os meses eu faço a aplicação e estou dividindo com você o raciocínio e a estratégia. E é exatamente o que eu faço para a minha vida, faço para os clientes de consultoria individual, oriento nos meus programas, oriento no curso, no Você Planejado, nosso curso de planejamento de vida e financeiro. Eu ensino o que fez sentido para mim. Volto a dizer, é a única maneira? De jeito nenhum. É a melhor maneira? De jeito nenhum. Mas eu posso dizer, é sim a melhor maneira para o Léo. Por quê? Porque me deixa tranquilo, me dá tranquilidade de saber que eu estou vivendo uma vida que vale a pena e caminhando em direção ao meu futuro para a realização das coisas. Eu tenho a certeza, a segurança de que o meu dinheiro está servindo ao meu projeto de vida e não necessariamente rendendo dinheiro, tá joia? Faz sentido isso? Fez sentido? Vocês estão comigo? Basicamente era isso que eu queria dividir hoje com vocês. Então, se você ainda não tem uma estratégia para a criação de renda passiva, sugiro urgentemente que você faça, pelos benefícios de você poder enfrentar momentos desafiadores na sua vida com mais tranquilidade, momentos de crise com mais tranquilidade. Você vai passar a ter mais tempo livre e liberdade de escolha, tá joia? Para a criação de renda passiva, vamos lá. Você vai optar pelo caminho de ter um financiamento coletivo ou de buscar uma renda extra, ou uma combinação dos dois. E fundamentalmente você entende que no início da criação de uma renda passiva, o maior investimento que você vai ter que fazer é de tempo. Porém, você faz isso por um tempo finito, por um tempo certo, mas você passa a ter renda por um tempo indeterminado. É o caso dos meus vídeos no canal do YouTube. Eu tenho vídeos que me geram receita diariamente, que é o caso, vou deixar você curioso, porque o leão é o rei da selva. Foi um vídeo que eu gravei, se eu não me engano, acho que 2015 ou 2014. Mas era isso que eu tinha que dividir com você. Até quarta-feira, nossa próxima live. Valeu!